As próximas gestões de 5 cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, foram decididas em segundo turno neste domingo. Em Porto Alegre, o resultado não foi uma surpresa. Sebastião Melo foi reeleito com 61% dos votos. Maria do Rosário conseguiu 38% dos votos válidos nas urnas, não atingindo os 40% que seu partido, o PT, esperava. O índice de abstenção na capital gaúcha foi gritante. Já no interior, Caxias e Santa Maria mantiveram congestões do PSDB. Caxias reelegendo Adiló e Santa Maria escolhendo Rodrigo Décimo, que fará a terceira gestão tucana seguida. No sul do estado, em Pelotas, o PT voltou ao poder após 20 anos com Marrone. Lembrando que Rio Grande elegeu no primeiro turno uma prefeita também do PT. Em Canoas, por sua vez, Jairo Jorge deixa o poder para Ayrton Souza do PL. Mais de 21 mil pessoas na cidade não compareceram às urnas. E para comentar todos estes cenários e mais um pouco, o Direto ao Ponto recebe hoje a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Olá, Maureen, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto, depois de um tempo, sem falarmos de política aqui no podcast, e hoje para comentar os resultados do segundo turno das eleições de 2024 em 5 cidades, incluindo Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Para começar, então, vamos falar de Porto Alegre, que foi um cenário que não teve tanta surpresa, conforme já indicava as pesquisas e também conforme os índices que tivemos no primeiro turno. Então, tivemos o Melo reeleito prefeito de Porto Alegre com um percentual de 61,53% e Maria do Rosário 38,47%. E o índice alto, absurdo de abstenções. Eu queria que tu comentasse que leitura que a gente pode fazer desse segundo turno em Porto Alegre. Então, vamos por partes, Quando a gente olha o cenário de Porto Alegre, a gente tem que levar em consideração alguns movimentos que estavam acontecendo desde o final do ano passado, quando os partidos começaram a se movimentar de uma forma mais intensa e começar a desenhar esse xadrez. O Melo, o prefeito, Sebastião Melo, ele sempre se colocou como favorito, mas não porque ele se colocou, mas sim porque ele fez, uma aliança muito grande já na eleição de 2020, quando ele foi eleito, e ele vinha com uma boa aprovação. Tiveram as enchentes em maio, o cenário tem aí um pouco de como que a gente pode ver isso, mas foi uma artilharia muito grande para os críticos e para quem propunha ou sugeria uma mudança, Era um material considerável nas mãos da oposição para atacar, o prefeito. Enfim, esse é um pouco do cenário que a gente entra, ali no final de julho, quando as alianças começam a se formar, o cenário fica mais definido. No caso do PT, representante maior da esquerda, vamos dizer assim, a grande dificuldade ela passava por 2 pontos. Quem seria o nome? E o outro ponto era como que seria a aliança. Tinha, sim, um movimento desde o ano passado de construção de uma frente. Essa construção da frente em Porto Alegre, ela já vem aí de muitos anos e ela não está se concretizando, que é, no final das contas, uma pulverização de candidaturas do mesmo campo político que acabam não agregando novos eleitores, acabam não agregando novo corpo para fazer frente. Lembrando bem rapidinho, 2016, 2 candidatos do mesmo campo, Nelson Marquesan Júnior, Sebastião Melo no momento, Sebastião Melo do MDB e Marquesan no PSDB, foram para o segundo turno em 2016, vitória do Marquesan. 2020 a gente vai ter Sebastião Melo despontando, só que naquele momento a gente tinha 3 candidaturas do mesmo campo e Manuela Dávila do PCdoB no segundo turno deu Melo. Então, quer dizer, havia essa dificuldade já inicial, o PT conseguiu fazer uma aliança com o PSOL, no qual cedeu a vaga de vice, ao mesmo tempo não conseguiu costurar com o PDT,
que veio junto com a União Brasil, formou uma chapa de Juliana Brizola, isso no primeiro turno. Por que é importante a gente pensar nessas peças quando a gente está falando de cenário? Porque a gente teve no final do primeiro turno, né, o Melo praticamente ganhando a eleição, né? Independentemente se ele fez 49%, né, 49,6%, se eu não estou enganada, no primeiro turno, o fato é que ele venceu a eleição no primeiro turno, né? Somadas as duas outras adversárias, que era Rosário e Juliana, não atingia, né, o percentual dele. Então teve essa questão de articulação, de realmente ter uma aliança robusta para fazer frente. E o outro ponto, né, é o antipetismo associado à quantidade ou ao nível de rejeição que havia em relação ao nome de Maria do Rosário. Essa rejeição, ela não é de ontem, né? Ela vem sendo construída há alguns anos, parte pelas posições da Maria do Rosário em relação à sua luta junto aos direitos humanos, isso foi bem retratado em um perfil que a gente fez. Também alguns embates que ela teve em algumas áreas, né, também dos direitos humanos, então isso acabou gerando esse desgaste e isso não foi revertido, né? Então a gente pode pensar que o final do primeiro turno ele acabou sendo um balde de água fria, pensando que o Melo quase ganhou a eleição, ao mesmo tempo foi uma vitória, porque um dos objetivos, né, do PT da esquerda era conseguir o segundo turno. Fato é que foi o segundo turno e não alavancou. Não alavancou nem tanto na questão de atrair novos apoios. Rosário aumentou, sim, sua votação. Provavelmente boa parte dela vindo do campo da Juliana Brizola, né, da candidatura do PDT, inclusive Juliana que não apareceu no segundo turno, apesar de ter um apoio entre aspas, né? Tô fazendo as aspas aqui, mas é entre aspas. Então a gente chega nesse segundo turno desta maneira. O Melo, entretanto, ele, com a sua equipe, né, com um trabalho de marketing, soube pegar todas as coisas que seriam negativas, ou melhor, soube pegar essa mesma artilharia contra ele e reverter, ou fazer com que não atacasse de uma forma muito, não arranhasse demais sua imagem. No segundo turno a gente também teve o quê? Pelo esse resultado, né, pela essa quase vitória do Melo e a dificuldade da Rosário de ampliar a quantidade de votos, Maria do Rosário foi para ataque, o que era previsto, o que era esperado. E o Melo se manteve na mesma posição, né? A gente fez aí uma avaliação de como foi, quer dizer, o segundo turno foram 20 dias, com algumas coisas mais diferentes, um pouco corpo a corpo, muitos debates repetitivos, mas a Rosário sempre subindo um pouco o tom das críticas e pressionando, porém isso não funcionou, né? A equipe do Melo realmente teve um sucesso que é preciso, né, deixar bem emblemático na questão do chinelo e do chapéu de palha, enfim, mas isso é só parte do simbolismo do que marcou uma campanha exitosa do prefeito. Maura, tu comentou da ausência da Juliana Brizola na campanha da Maria do Rosário, mas também tivemos outras ausências ou participações muito tímidas que chamou a atenção durante a campanha, principalmente do segundo turno, e uma delas foi do Lula. A gente pode dizer que isso atrapalhou ou foi um problema na campanha da Maria do Rosário? É interessante quando a gente vê algumas cidades, por exemplo, do interior, que houve até uma inversão, né, de posição em relação ao primeiro turno. Normalmente, quem acaba em primeiro lugar, é aí que tá também, né? Tem que pensar como que se acaba um turno de eleição. Porque se tu acaba em segundo, mas tu vem numa onda de aceleração, quer dizer, o virar é meio que o natural. Também não é matemático, que se fulano tá apoiando, automaticamente esses votos se somam. Não é matemática, né? Ao contrário. E tu também tem que levar em consideração nessa salada toda a abstenção, né? Que foi Sim. extremamente alta e deve aí quase batendo 35%. É 1 por 3, né? É bem preocupante. Mas assim, voltando ao ponto inicial. Tinha-se uma expectativa de que a polarização nacional estivesse presente
né, na disputa de Porto Alegre, mais ou menos representado, como o Lula, no caso de Maria do Rosário, e Jair Bolsonaro, no caso de Sebastião Melo. O PT fez muitos movimentos para vincular Melo a Jair Bolsonaro, inclusive teve Michele, que era a ex-primeira-dama aqui, num ato de campanha, e o Lula não veio. Né? Internamente, a questão de problemas de agenda, mas a gente sabe que ele não veio, fato. Né? Ela deu várias entrevistas a Rosário, explicando e dizendo que, enfim, o presidente tinha vindo aqui em outras oportunidades, mas a questão é que tu tem uma imagem e tu tem que saber como é que tu tá lidando com ela, como é que tu vai associar. A vinda do Lula teria feito diferença? Sinceramente, acho que não. Né? Assim como talvez uma vinda do Bolsonaro também não teria gerado desgaste à imagem do Melo, porque no final das contas, apesar de o assunto do PT, do Bolsonaro, da Covid, terem sido alguns temas que apareceram principalmente nas peças publicitárias e nos debates, essa eleição ela não era nacionalizada. Os assuntos que estavam passando, ou o sentimento que estava passando por baixo era outro. Tanto que, quando a gente vê, inclusive, as mudanças dos assuntos, dos tópicos, que a Rosário começou a bater no prefeito no segundo turno, a gente vê que eles também mudaram. Né? Porque a gente pensa que a enchente tem algumas características que elas ficaram muito associadas a ela. Né? Pelo menos, obviamente não sou eu que estou falando, né? Mas são as leituras que alguns partidos e as próprias coordenações de campanha fizeram quando tiveram, quer dizer, em maio houve uma enchente, os reflexos seguiram, né? A campanha, bem modestamente, começou, o assunto, a eleição começou a ganhar fôlego ali no final de julho, para uma campanha efetivamente que esteve apática, né? Que esteve pouco morna demais, vamos dizer assim. Mas é que deu tempo de algumas respostas. E talvez, de novo, ponto para o Melo, que soube dar essas respostas, que soube se preparar para dar essas respostas. Então, por exemplo, quando ele era criticado sobre o que ele deixou acontecer, ele lembrava que não foi só Porto Alegre. Né? Tiveram outras outras cidades foram afetadas pela enchente. A corresponsabilidade de algumas obras ou intervenções do governo do estado e do governo federal. Isso acabou diluindo o impacto na imagem dele. Então, isso a gente pode levar como um fator. E a nacionalização, né, como eu comentei antes. A ausência da Juliana, quer dizer, foi uma questão previsível, né? Um apoio formal e, ao mesmo tempo, a gente teve o Melo conseguindo ampliar o que ele já tinha grande de coligação, ainda mais, né? Atraindo outros movimentos que eram totalmente normais. Né? O Novo, que tinha como no primeiro turno o candidato Felipe Camozato, o apoio do PSDB, que estava junto na coligação da Juliana Brizola, né? O União Brasil não chegou a anunciar oficialmente, mas também não era o caminho natural. E daí é isso que a gente fala sobre como é que tu vai para o segundo turno. Como é que tu consegue ampliar os teus apoios para, né, ter ainda uma arrancada maior. Agora, nesse momento, é a autocrítica, né? A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, esteve em Porto Alegre na última semana de campanha e foi questionada sobre o desempenho do PT e ela disse, olha, o nosso foco era trabalhar com grandes alianças, né? Similar ao que o presidente fez em 2022 para conseguir, né, apresentar uma candidatura competitiva e também fazendo os cálculos sobre onde é que era melhor ou pior ter impacto ou quais eram as melhores derrotas, vamos dizer assim, né? Então tem todos esses elementos juntos. Certo, Maureen. Vamos falar um pouco de interior do estado. E em Caxias e Santa Maria tiveram gestões do PSDB em segundo turno. Em Caxias foi reeleito o candidato Adiló e em Santa Maria ganhou o Rodrigo Décimo, que fará a terceira gestão tucana seguida na cidade. O que simboliza, né, essa permanência do PSDB nestas regiões?
Então, o PSDB, eu acho que a gente precisa botar ele em um contexto, né? Então, quer dizer, o PSDB é o partido do governador Eduardo Leite, que tem as suas ambições políticas. É um partido que, desde 2020, a gente pode dizer, com essa polarização entre Lula e Bolsonaro com alguns outros partidos, mas representando uma direita, né, mais extrema, e o Lula, esse campo da esquerda, mas também aí movimentando na direita. O PSDB se viu minguar, principalmente nacionalmente. A sua representatividade hoje é bem menor. Um exemplo é o que aconteceu em São Paulo. Bem, vamos lá. No Rio Grande do Sul, das 3 cidades, vamos dizer assim, que tinham a possibilidade de ir para o segundo turno, e que são as cidades maiores, né? Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas e Canoas, estava disputando em 3. Né? Perdeu Pelotas que já era, inclusive com o próprio governador tendo sido prefeito, 2 gestões de Paula Mascarenhas, o desgaste da gestão se fez presente e a disputa acabou, né, empurrada para o segundo turno. Mas eu quero falar de Caxias, né? Depois a gente chega em Pelotas, mas vamos falar de Caxias. Caxias foi uma eleição, né, as duas, na verdade, tanto Santa Maria como Caxias, tinha um movimento diferente do PSDB. Vamos lá. Em Caxias, o PSDB estava contra o adversário, que é o Maurício Schalco, do PL. Quer dizer, é centro-direita mais a direita. Em Santa Maria, era uma disputa PSDB-PT. Uma disputa mais tradicional, vamos dizer assim. A diferença entre votos, que foi ali de 10%, 5 para cada um, quer dizer, foi uma vitória considerável. E o PSDB, o prefeito eleito, Rodrigo Décimo, ele é o vice do Jorge Pozzobon, que estava na segunda gestão, então não podia se reeleger. Então, assim, é uma consolidação de presença, não foi uma vitória tão simples, mas sim, é uma certa aprovação na gestão que está acontecendo. Derrota do PT, Valdeci Oliveira, deputado estadual, que já tinha sido prefeito de Santa Maria, tentou de novo e, né, não conseguiu, então é uma derrota que entra para a conta do PT. Em Caxias, a gente teve uma apuração um pouco mais emocionante, né, vamos dizer assim, e até porque teve uma mudança, teve uma virada durante a própria apuração. E como eu tinha comentado antes, em Caxias tu tinha um campo de centro-direita na disputa. Quando esses campos eles são muito similares, o resultado pode ficar no detalhe. Porque tu não está tendo opositores ideologicamente, como a gente estava falando, por exemplo, do PSDB e do PT. Inclusive, em Caxias, o PT, que perdeu a candidata Denise Pessoa, que é deputada federal, anunciou o voto crítico, né? Quando tu vota, mesmo criticando o candidato, para conter o que seria a direita mais extrema na figura do Maurício Schalco. E deu certo. Só que o Maurício também tinha feito uma construção de direita bem acentuada, né? Então, tanto que tinha pesquisas dessas cidades são um pouquinho mais complicadas, né? Mas tinha ali uma expectativa de que o resultado pudesse ser apertado, como confirmou-se. Schalco começou a apuração, Caxias foi uma das primeiras a ter prefeito eleito das 5 aqui do estado. Ele começou na frente, a de lá virou e seguiu um pouco mais para frente. É uma vitória do PSDB, mas é uma vitória bem apertada, né? Quer dizer, ficam aí algumas... não foi um conforto tão grande, mas sim, são 2 cidades muito importantes que o PSDB vai estar à frente na próxima gestão. Certo. E na contramão do que acabamos de falar, temos da região sul, né, onde o PT conseguiu emplacar prefeituras de grandes cidades. No primeiro turno, a gente teve Rio Grande, com uma prefeita do PT, e agora no segundo, em Pelotas, com a volta do Marrone à cadeira de prefeita após 20 anos. Como que a gente pode avaliar essa retomada da esquerda nessas cidades? Então, ali eram 2 cidades que o PT já teve, né, nos anos 2000, no final da década de 90, mas nos anos 2000, caso do Marrone, ele volta.
E foi uma disputa na última urna, né? Foram ali pouco mais de 1.200 votos de diferença, levando em consideração ali em percentual, foi pouquíssimo, né? Se a gente... É que as pessoas precisam entender que no segundo turno, cada um vota para um lado é menos um para o outro. Assim, então, eles vão ficando cada vez mais próximos. Teve ali umas posições que eles se trocaram de lugar, Fernando Marrone e Marciano Peronti, mas ali a gente pode dizer que sim, que é uma vitória do PT contra Bolsonaro. Né, vamos botar alguns nomes, dar alguns nomes. Bolsonaro veio para a campanha do Marciano Peronti, tinha um apoio e ele tinha pouca tradição na cidade, pouco conhecido, né? Ele é um empreendedor, fez uma campanha, vamos dizer assim, um pouco não para os padrões para os políticos tradicionais, vou utilizar esse termo. Ele estava ali indo meio por fora, então a posição que ele consegue é uma vitória para ele, quer dizer, um estreante, né, sem muitas experiências e que sai brigando mesmo. Marrone volta, né, tinha expectativa de que ele voltasse bem melhor, não com uma diferença de votos tão grande, com uma diferença de votos tão pequena. Então, mas sim, o que conta no final das contas é quem ganha, mas também é como ganha. Dito isso, eles têm agora uma possibilidade de recuperar e reativar, né, movimentos, até porque dessas regiões saíram nomes, figuras do partido que depois vieram a se desdobrar. Então, é uma tensão de como vai se tomar aqui para frente. E sim, retoma uma cidade importante, né? De todas essas que a gente está falando, das 5 que tinham segundo turno, nenhuma delas estava já sob a gestão do PT. Então, a gente pode dizer assim, pô, se o PT levou uma de 5, vitória, beleza. Perdeu, né, Santa Maria, perdeu Porto Alegre, que também não era uma surpresa, mas, enfim, dá para considerar uma vitória. E Maureen, em Canoas, né, que é a cidade que não falamos ainda, elegeu Ayrton Souza, do PL, que venceu o Jairo Jorge, do PSD. Né? Jairo Jorge, que foi prefeito em 2012 pelo PT, depois foi prefeito em 2020 pelo PSD e agora perde para o PL. Como é que aconteceu nessa disputa? Como é que fica esse cenário de Canoas? Canoas é complicado. Uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresa. Assim, a eleição em Canoas, ela já tinha sido tumultuada antes. Acho que é preciso, né, botar alguns pontos para usar como referência, que foi a gestão complicada de Jairo Jorge. Né? Jairo Jorge é o atual prefeito, porém, ele teve uma gestão não contínua, vou usar esse, ou não linear. Né? Ele foi afastado do cargo, voltou para o cargo, brigou com o vice, tinham vários ali elementos, tentou fazer uma ampla costura, que inclusive incluía integrantes do atual candidato do atual prefeito eleito, se desfez essa aliança, ele estava com uma aliança muito grande em quantidade de partido e existia muita expectativa, né? Porque tinham muitas denúncias de ambos os lados, muitas acusações, muitas críticas e realmente teve que se esperar o que saiu das urnas, né? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar que vão ser dias complicados politicamente, principalmente partindo do pressuposto de que quando a transição não é tão fácil, né? Quando tem esse acirramento já desde a campanha, é normal a gente ter uma transição também ruidosa. Né? Ruidosa por quê? Porque tem gente que está saindo e tem gente que está chegando. E daí, normalmente, quem está saindo quer dizer que está tudo bem e quem está chegando quer dizer que está tudo ruim. Que, por exemplo, não parece que vai ser o caso de Pelotas, né? Onde Paula Mascarenhas está deixando a prefeitura e Marrone está assumindo. Mas vamos voltar para Canoas. Então, vai ser meio tenso, mas é uma derrota política muito grande para o Jairo Jorge. Né? O Jairo Jorge está buscando mais um mandato, o que seria o quarto, e ele tem uma força muito grande, mas ele também tem essa coisa de como tu chega no segundo turno e como que tu consegue aumentar o teu apoio para fazer frente.
né? Ali também teve questão de altos índices de abstenção, acho que é outro ponto que a gente pode citar e que, enfim, ali vão ser dias, eu acho que vão ser dias mais tensos até o final do ano. Tem bastante trabalho pela frente também, né? De tédio a gente não fica, né? Mauri, muito obrigada pela participação, né? Pelo retorno aqui no Direto ao Ponto, depois de um tempo. De um tempo. Seguimos acompanhando, né? Tem muita coisa pela frente, até mesmo antes desses prefeitos tomarem posse, né? Os que vão acabar tomando posse, tem muita mudança de secretariado, tem muito anúncio ainda pela frente. E tu tem um recado... Tem um recado ainda, aproveitando, né? Então, quer dizer, eu tô aqui fazendo esse breve balanço do cenário do Rio Grande do Sul, enquanto os meus colegas estão terminando, né, de produzir o material. A gente fez uma entrevista com o prefeito Sebastião Melo, ele que nessa segunda-feira fez uma verdadeira maratona para falar sobre vários assuntos, mas principalmente para falar sobre a nova gestão, né? Ele já tinha dito que vai ter mudanças, né? Então tem bastante coisa que é interessante até para poder também já prever o que a gente pode esperar desses próximos dias. Novas mudanças e uma vice nova também, né? O que então, aí deve tá, indicar né? também. Nova composição de governo, nova composição de forças de governo, que acho que isso é bem interessante. Porque, por exemplo, em 2020, só para fazer um break, né? 2020, quando o Melo se elegeu, tinham muitos candidatos. E essas candidaturas acabaram, obviamente, não indo para o segundo turno e muitas delas se agregaram à campanha do Melo. Então, ele saiu de uma base com um grupo de partidos que ficou bem inchada no final da eleição. Nesse caso, ele já começou, né, com muitos partidos juntos e ampliou, né? Então, ele vai ter bastante trabalho pela frente, principalmente porque, independentemente do sucesso da campanha, algumas críticas permanecem e eu acredito que ele tem ciência de que vão ser pedras que ele vai ter que tirar do sapato. E eu tô dizendo isso porque, dependendo dos seus próprios interesses e projeções políticos futuras, ele precisa tirar essas pedras do sapato. Sim, temos também uma composição de Câmara. De Câmara um pouco diferediferenciada, mais combativa, né? No sentido de que vai ter poder de fazer algumas coisas por vontade própria, né? Por articulação própria. O prefeito reeleito tem alguns assuntos que ele precisa encaminhar. E aqui eu estou falando de plano diretor, questão do DEMAI, situação de servidores, todos temas complexos. Então, aquela grande, vasta base que ele tinha antes vai se ver um pouco menor e talvez aí com alguns trabalhos extras para ele. Certo, Mauri, podcast Matriz. Matriz, disponível nessa terça-feira a partir das 7 da manhã, entrevista, vídeo e também a reportagem no site e nas páginas do Correio do Povo. Certo, Mauri. Serviço completo. Direto ao Ponto segue à disposição sempre que precisar. Com certeza, até breve. Até breve. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts favoritos. Até a próxima!